Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Nós iremos hoje corrigir a prova do TRT da 2ª Região de São Paulo, especificamente Direito do Trabalho. Esse caderno que nós iremos trabalhar é o caderno 2. Tudo bem? Vamos fazer a nossa correção de hoje. Súmula do Tribunal Superior do Trabalho prevê que, na hipótese de reconhecimento de culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, as férias proporcionais. O que acontece com essa questão? Ela trabalhou a questão da culpa recíproca. Aqui o candidato tinha que ter noção do que se trata a culpa recíproca, que na verdade, simplesmente explicando, é uma situação em que tanto o empregador quanto o empregado, eles cometeram um ato faltoso. E segundo a súmula 14 do TST, nessa ocasião, ambos ficarão com um certo prejuízo, né? Então, ou seja, cada um arcará com 50% dessas verbas rescisórias. Então, portanto, se a gente for observar a alternativa D, ela estabelece justamente isso. São devidas ao empregado na proporção de 50% e na mesma proporção o aviso prévio e o 13º salário. Então, a questão foi baseada na súmula 14 do TST. Próxima questão. Considere hipoteticamente que Camila foi admitida pela fábrica de colchões T Limitada para trabalhar na recepção da empresa, tendo sido celebrado o contrato de experiência pelo prazo de 60 dias. Após 10 dias da celebração do contrato, Camila descobre que está grávida e comunica tal fato ao seu empregador. Nesse caso, de acordo com o entendimento simulado do TST, Camila. Bom, essa questão aqui, ela também não foi muito complexa, ela trabalhou o fato de você ter uma estabilidade no período de experiência. Se o contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato por tempo determinado, teria o seu encerramento prévio, ou se daí a Camila teria, de fato, a estabilidade almejada. E segundo a súmula 244 do TST, a Camila tem direito à estabilidade, e essa estabilidade é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme estabelece a alternativa B dessa questão. Então, terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E, na sequência, vamos para a próxima questão. Vânia, empregada regularmente contratada da empresa Embalagens D Limitada, quando estava grávida de 22 semanas, infelizmente sofreu um aborto espontâneo, comprovado por atestado médico oficial. Neste caso, o seu contrato de trabalho será. Aqui o candidato, para que pudesse responder essa questão, ele tinha que ter o conhecimento do que é a interrupção e o que é a suspensão do contrato de trabalho. Isso aí era fundamental. Sabendo que na suspensão, o trabalhador não vai exercer as suas atividades e, consequentemente, não vai receber. Já na interrupção do contrato de trabalho, nós temos a seguinte situação: ele não trabalha, mas recebe, por justamente não ter esse exercício profissional. E no caso hipotético mencionado pela questão, vocês vão observar que ela sofreu um aborto espontâneo. Daí seria justo ela não receber por conta desse afastamento? É claro que não. Então, portanto, faz jus o recebimento. Então, é justo que se receba por esse período de afastamento. Então, essa seria a primeira etapa do candidato, saber se é interrupção ou suspensão. Então, desde já fica claro que é uma interrupção. A outra dificuldade do candidato, então, seria descobrir qual seria o tempo que ela tem direito ao afastamento. E segundo a CLT, ela tem direito a 2 semanas. E daí a gente encontra a alternativa E como resposta. Então ele fica interrompido e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 2 semanas, conforme estabelece o artigo 395 da CLT, alternativa E. E neste caso, o seu contrato de trabalho será interrompido e Vânia terá direito a um repouso remunerado de 2 semanas. Henrique e Bruno são empregados da lanchonete R Limitada. Em razão da prática de crimes diversos, alheios ao ambiente de trabalho, ambos estão sendo processados criminalmente, mas continuam trabalhando normalmente, não faltando, sem justificativa ao serviço. Esta semana, a sentença penal condenatória de ambos transitou em julgado, e Henrique terá que cumprir pena em regime inicial fechado. Já Bruno foi condenado a pena de reclusão, mas com suspensão da execução da pena. Nesse caso, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, a empregadora. É uma questão interessante, é comum da prova da FCC cobrar dos candidatos o conhecimento das situações em que dão direito
a rescisão por justa causa, ou seja, o empregado tenha cometido ato faltoso. Se vocês observarem, os dois estão envolvidos em práticas criminosas. Só que observem que um tem, além do trânsito em julgado, o dever de cumprir a pena, ou seja, ele vai ficar em regime fechado. Já o outro, ele vai ficar com a sua pena suspensa. Então, o que a CLT fala nessa circunstância? A CLT estabelece que, havendo suspensão da execução da pena, ou seja, ele vai ficar em liberdade, vai trocar a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, nessa situação ele não pode ser demitido por justa causa. E o outro, que foi condenado, transitado em julgado, e tem que cumprir a pena, nesse caso, sim, daria o justo motivo. Então, vamos verificar na questão. Não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que são hipóteses específicas que caracterizam a interrupção contratual. Não, de forma alguma. Poderá rescindir por justa causa ambos os contratos de trabalho, em razão do trânsito em julgado. Então, ou seja, não é só o trânsito em julgado. Tem que verificar se houve a suspensão da execução da pena. Poderá rescindir por justa causa apenas o contrato de trabalho do Henrique, que essa é a resposta correta. Não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que não se trata de hipótese legal autorizada da rescisão contratual, que está errada, e poderá rescindir por justa causa o contrato de trabalho tanto de Henrique quanto de Bruno, uma vez que por terem cometido os crimes é configurado ato de improbidade, bem como mau procedimento de condutas autorizadas da rescisão contratual nessa modalidade. Então, verifiquem só que o único que poderia ter sido demitido é o Henrique, justamente porque, além do trânsito em julgado, a pena não foi suspensa, ou seja, ele vai ter que cumprir a pena. Portanto, a alternativa correta é a C. Com relação ao aviso prévio, considere. Conta-se o prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento. Ao aviso prévio, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 30 dias, perfazendo um total de 60 dias. É possível e legal substituir o período que se reduz a jornada de trabalho no aviso prévio trabalhado pelo pagamento das horas correspondentes. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido um novo emprego. Então, vamos lá. Essa situação, ela exige que o candidato responda baseado no entendimento simulado do TST. Então, voltamos aí a cada uma das alternativas. Se vocês observarem, a alternativa primeira, ela está correta de acordo com a súmula 380 do TST, que diz que justamente a contagem do aviso prévio exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Então, portanto, essa primeira afirmação está correta. A segunda afirmação diz que, ao aviso prévio, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa e até o máximo de 30, perfazendo um total de 60 dias. Quando, na verdade, a Lei 12.506, de 2011, prevê que esse total é de, no máximo, 90, e a alternativa diz que são 60. Então, essa 2 está incorreta. A 3. É possível e legal substituir o período que se reduz a jornada de trabalho no aviso prévio trabalhado pelo pagamento de horas correspondente, quando, na verdade, a súmula 230 do TST estabelece que essa situação é ilegal. Não pode se substituir por essa redução por hora extra, né? E a alternativa 4 diz que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço dos serviços obtido um novo emprego, que é de fato, que estabelece a súmula 276, que esse aviso prévio é irrenunciável. Então, daí, nós temos como resposta correta a alternativa A, em que a afirmação tanto 1 quanto 4 estão corretas. Silvana, estudante de Direito, está muito interessada nas modificações introduzidas na consolidação das leis do trabalho, através da Lei nº 13.467, de 2017, que é a reforma trabalhista. Lendo diariamente todas as notícias de jornais e revistas para debatê-las com seu pai, grande empresário do ramo alimentício. Assim, ela verificou importantes mudanças relativas ao tempo de deslocamento do empregado até o seu local de trabalho, afirmando ao seu pai que, após a mudança legislativa, o tempo despendido pelo empregado desde sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno
O que essa questão está cobrando do candidato? Ela está cobrando que o candidato conheça a modificação advinda pela reforma trabalhista da chamada jornada in itinere, ou seja, da jornada que nós temos o deslocamento. Contudo, aquele que estudou a reforma trabalhista sabe que com a modificação da CLT, nós não temos mais o pagamento de jornada em itinere. Então, não há circunstância, mesmo que o transporte seja fornecido pelo empregador, esse período seja computado como jornada de trabalho. Então, a jornada é a partir do momento em que você bate o ponto, assim dizendo. Então, vamos procurar a alternativa que estabelece essa situação. Então, se a gente for analisar a alternativa E, que estabelece o seguinte: caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador, que é justamente o que diz agora o artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Portanto, a alternativa E está correta, de acordo com a reforma trabalhista. Cândida, Felícia e Gilberto são empregados da empresa AL. Todos os dias, Cândida, Felícia e Gilberto chegam à empresa aproximadamente 15 minutos antes do início da jornada de trabalho. Durante este período, Cândida alimenta-se com seu café da manhã. Felícia estuda para o curso de alemão que está fazendo. E Gilberto utiliza o tempo para colocar o uniforme, mesmo não sendo obrigatória a realização da troca na empresa, uma vez que não se sente confortável em usar o uniforme em seu trajeto. De acordo com a CLT, não se considera tempo à disposição do empregador e não computando, portanto, como período extraordinário, o mencionado tempo gasto por. Observem também, uma das modificações da reforma trabalhista são justamente essas situações em que o empregado está desenvolvendo atividades particulares. Se vocês perceberem, os três mencionados pelo o enunciado da questão, eles estão desenvolvendo atividades que não são obrigatórias pelo empregador. Eles estão desenvolvendo atividades que são de suas vontades. Portanto, não se faz jus, de acordo com o texto da CLT, o recebimento de jornada, seja ela regular ou até mesmo jornada extra de trabalho. Então, portanto, nenhum deles faz jus ao recebimento de jornada extraordinária. E se a gente analisar a alternativa D, tanto Cândida para alimentação, tanto Felícia para estudo e Gilberto para a troca de roupa, não terão o seu tempo computado como jornada extraordinária. A alternativa correta é a alternativa D. Próxima questão. Com relação à jornada de trabalho, considere o cálculo do valor das horas extras habituais para efeito de reflexos em verbas trabalhistas observará o número de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Se vocês analisarem essa questão, ela trabalha justamente a súmula 347 do TST. Portanto, essa alternativa está correta. A alternativa 2, por sua vez, trabalha o seguinte: os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada de trabalho. Quando, na verdade, esses intervalos que não são previstos em leis, a súmula 118 do TST estabelecem que, de fato, eles serão tratados como horas extras. E daí nós temos essa alternativa como correta. Já a alternativa 3 estabelece o seguinte: o valor das horas extras habituais não integra a remuneração do trabalhador para cálculo da gratificação semestral. E daí nós temos a súmula 115 do TST, que estabelece justamente o inverso, que quando essas horas são habituais, elas integram o valor para o cálculo da gratificação semestral. E para fechar, nós temos a 4, que estabelece que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente a 2, por acordo individual ou convenção coletiva ou acordo de trabalho, e que de fato está correta conforme estabelece o artigo 59 da CLT. Portanto, se nós analisarmos as respostas possíveis, nós temos a alternativa C, que estabelece que a 1, A2 e A4 estão corretas, de acordo com as súmulas do TST e de acordo também com a própria CLT. A empresa familiar BL está modernizando o seu sistema de informática e pretende colocar um número limite de faltas injustificadas para cálculo dos dias que o empregado terá direito para gozo de suas férias. Respeitando as normas contidas na CLT,
Assim, após cada período de 12 meses de vigência de contrato de trabalho, para que o empregado tenha direito ao gozo de 30 dias corridos de férias. O número limite de faltas justificadas será. Essa é uma questão muito típica da FCC também, em termos de direito do trabalho. Aqui o que está sendo explorado é que o candidato conheça as situações em que uma certa quantidade de faltas poderá interferir no seu gozo de férias. E a CLT estabelece que até 5 faltas você não terá prejuízo com relação aos dias de férias, ou seja, 30 dias. E nessa situação, justamente o que foi estabelecido é isso. Então, quem vai gozar 30 dias pode ter até 5 dias de faltas, mesmo que não haja justificativa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, de acordo com o artigo 130, inciso 1 da CLT. A alternativa A, portanto, é a correta. Com relação às férias, considere. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Se vocês analisarem essa questão, ela está correta, conforme dispõe o artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Já a segunda estabelece o seguinte: é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. E também, da mesma forma, essa alternativa está correta, conforme estabelece o artigo 134, parágrafo 3º da CLT. Seguindo, a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregado, sendo que os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão o direito a gozar as férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Observem uma pegadinha aqui nessa questão. Se vocês analisarem bem, ela está falando que o período das férias é aquele que melhor consulte os interesses do empregado. Quando, na verdade, a CLT estabelece o inverso, que as férias elas são decorrentes ao período que melhor interessa ao empregador. Porque o empregador, ele tem a alteridade, que é o risco do negócio. E, consequentemente, ele pode estabelecer alguns ajustes no contrato de trabalho e também com relação às férias, ele vai estabelecer qual que é o melhor período que não atrapalhe os seus negócios, que não atrapalhe as suas atividades. Então, o único erro nessa questão é que não consulte os interesses do empregado, e sim do empregador. Portanto, essa alternativa terceira aí está incorreta. Próximo. Os empregados maiores de 60 anos de idade gozarão das férias sempre de uma vez só, assim como o empregado estudante menor de 18 anos terá direito a coincidir com as suas férias escolares. Então, segundo a reforma trabalhista, não há mais esse direito pré-estabelecido. Então, portanto, também a alternativa A4 fica prejudicada, tendo assim somente a 1 e a 2 como alternativas corretas. E, de acordo com o gabarito, nós encontramos a B. A alternativa B é a correta para essa situação. Então, portanto, aqui, colegas, vocês observaram que foi uma prova bem elaborada, é uma prova dentro do já previsto no padrão da FCC, mas acredito que vocês que estudaram, vocês que desenvolveram um raciocínio lógico em cima das questões, conseguiram ter um diferencial e eu desejo muito sucesso para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.